Irmãos, eu sou Valdeir Contaifer e eu estou trabalhando aqui religiões mundiais. A nossa ideia é apresentar o conteúdo dessas religiões com o objetivo de conhecimento e abertura de diálogo intercultural dentro de um curso de missiologia, né? Então, a minha perspectiva é esta. Eu falo como cristão, mas eu sou um professor e estou na Ásia. Então, para mim, as coisas que eu apresento é a realidade cultural do meu contexto, né? E é assim que eu estou dizendo para vocês. Então, eu apresentei é, é, o budismo dentro das ramificações que ele tem. Eu comecei com o budismo Theravada e estou, nesse momento, pretendendo falar sobre o budismo Mahayana e o tibetano, para ir completando esse quadro nosso de entendimento sobre a religião budista, né? Então é assim que nós vamos seguir. Eu agradeço a paciência de vocês e a participação de vocês nessas aulas também. Muito obrigado. Obrigado por permitir essa exposição e abertura de diálogo. Bem, o budismo Mahayana ele é praticado nas grandes regiões da Ásia, incluindo China e a Coreia, né? Os budistas Theravada, eles acreditam na iluminação como um afastamento da existência, né? E ao contrário, de um outro lado, né, Mahayanas creem que Buda continua presente neste mundo. É uma presença eterna, conduzindo outros à iluminação. E é de fato uma diferença bem substancial nas duas formas de religião. Além da reverência aos iluminados, é preciso que o Mahayana se envolva, que o budista Mahayana se envolva na prática da compaixão. Porque como creem que a presença de Buda é uma presença eterna, conduzindo à iluminação, então, da mesma forma, quem se propõe seguir essa linha religiosa, essa linha filosófica de conduta, também vai se envolver nessa mesmo afã, né, de conduzir outras pessoas, de ajudar outras pessoas. Então, a compaixão é parte inerente do budismo Mahayana, né? Eles colocam ênfase nas 6 perfeições, que são a generosidade, a moralidade, paciência, energia, meditação e sabedoria, né? Então, essas são chamado de as 6 perfeições. Para o Mahayana, o único propósito da iluminação é guiar outros no caminho espiritual. Então, os mestres dessa linha, eles pensam que o caminho para que alguém se torne um Buda, para que alguém desperte e seja iluminado, né, é através da reverência ao que foi proposto, chamado de Bodhisattvas. Bodhisattvas são os seres de sabedoria ou os iluminados que já estão próximos do Nirvana. Seria alguém que possui um desejo de atingir o estado de Buda para o benefício de outras pessoas, de outros seres, que já alcançou uma mente compassiva e que está voltada para a ajuda no desenvolvimento da iluminação de outros, né? Mal comparando, mas o meu contexto é cristão, então, realizando um tipo de comparação aqui, é como se fossem os santos do catolicismo romano, né? Porque o que é o santo no catolicismo romano? No catolicismo, o santo é alguém que já alcançou graça suficiente
para a sua salvação sobrando, sobejando. Então, essa pessoa pode repartir com os outros a graça que alcançou. E nessa crença, a Igreja Católica pensa que os santos, por eles estarem então nesse nível de terem alcançado e ter sobrepujado e estar sobrando, eles podem então atender preces, eles podem comunicar coisas que eles têm, que pertencente a eles. Essa teologia é bem diferente da teologia protestante evangélica, mas é como o catolicismo romano tem montado o seu sistema de orações, preces, cultos, e o sistema todo que eles chamam de dulia, que seria um sistema de reverência. O catolicismo diz que é os santos dulia, e para Maria, hiperdulia. Então, o catolicismo procura fazer uma divisão muito difícil, ficou artificial, mas é o que eles fazem, a dividir adoração de reverência, né? De veneração, quero dizer. Né? Então, os santos recebem veneração e Maria recebe uma hiperveneração, hiperdulia. Esse é o entendimento dentro do catolicismo. Eu sou um teólogo, sou um professor de religião, então eu acabo fazendo a comparação. Eu peço que vocês até me perdoem essas incursões. Mas a ideia é que você entenda um pouco dessas religiões mundiais, né? Para nós que estamos aqui na Ásia, elas são muito próximas. Para as pessoas no Ocidente, às vezes, é muito distante. Mas é importante o entendimento se a gente quer diálogo e que pretende um projeto missionário ou missiológico. A missiologia é o entendimento do projeto missionário, né? Nas suas especulações, em metodologias e tantas coisas mais. Bem, então, esse sistema de você encontrar bodhisattvas, né? Esses seres, vou chamar de seres iluminados, né? Que já alcançaram um grande estágio, é importante para o budismo Mahayana, né? Por quê? Porque a compaixão e o entendimento de guiar outros faz parte da estrutura de devoção e de atenção. Bem, as 4 virtudes que adquiriram são a bondade amorosa, a compaixão, a alegria empática e a equidade, né? Então, essas quatro virtudes, né, elas são apresentadas dentro desse sistema de uma forma enfática, né? Existe uma ilustração bem interessante em que os personagens espiritualizados estão em algum canto do universo e eles foram representados, então. O Buda, né, Gautama, estão com as pessoas que alcançaram esse estado, que é os Bodhisattva, e tem um ser enigmático também, um personagem muito interessante, né, que é o Arahant, que é um outro que alcançou já o Nirvana e ele se propõe a algum diálogo, né? Depois eu vou falar um pouco sobre ele. Enquanto o budismo Theravada recebe apenas o Bodhisattva Maitreya, e Maitreya está ligado a Gautama, né, ao Buda, né, ficou conhecido como Buda. No outro budismo, no budismo Mahayana, além do Buda, o Gautama, existem outros Budas, outros que alcançaram esse estágio de iluminado, que Buda é o iluminado, a gente chama de o Buda porque ele se tornou muito conhecido, né, e ele é o primordial dessa religião. Mas existe também o Amitabha e tem o Buda, que eles dizem
Buda da medicina, também tem o Manjuri e tem outros, né? Avalokitesvara. Esse eu tenho um pouco mais de dificuldade de pronunciar o nome, né? Mas todos eles, né? Samantabhadra, né? Que são outros personagens, e são personagens exaltados, né? Exaltados, quer dizer, alcançaram a iluminação, né? E se tornaram exaltados. E o Theravada tem interesse na autolibertação e não está enfatizando rituais, o Theravada, né? Mas o Mahayana, os rituais são enfatizados, né? Então, diferente, eu estou fazendo o contraponto, porque eu apresentei primeiro o Theravada, e o Mahayana, ele é uma linha que vai se separando, né? Então, o Mahayana, ele é estritamente vegetariano, e o Theravada, o vegetarianismo é uma opção, né? Então, você vê que há diferenças filosóficas e diferenças de comportamento e ética, né? Bem, existe também o budismo tibetano. O budismo tibetano, ele vem do Mahayana, é um desdobramento do Mahayana. Foi introduzido no Tibete por missionários indianos no século VII depois de Cristo, né? Então você vê que ele é mais recente, né? O Theravada está 6 antes de Cristo. Então, mesmo sendo derivado do budismo Mahayana, ele teve um desenvolvimento diferente de outros países, porque possui as suas próprias ordens de monges, práticas distintas, e inclui a devoção aos gurus. Os gurus fazem parte do tibetano, né? Então, do budismo Mahayana, ele herdou a busca do seu desenvolvimento na compaixão e no entendimento a respeito do vazio, né? A vacuidade. No cristianismo, nós buscamos os valores para nós em Deus. E Deus compartilha conosco para o nosso desenvolvimento, para a nossa vitória. Olha que diferença. E aqui no budismo, dessa vertente, o despertar não está na divindade, está no próprio homem, né? Outro dia eu estava assistindo um filme bem interessante, né? De lutas marciais, e a pergunta do adversário, né? Do antagonista é sempre, né? Quem é o mestre, né? Quem é o mestre? Ele queria que a pessoa que está lutando com ele, estava procurando a iluminação, né? Dissesse, você é meu mestre, né? Porque ele não se achava um mestre ainda. E aí tem um momento que eles estão lutando e de repente ele está ali quase sendo afogado num barril, né? E ele pensa e a filosofia budista faz sentido para ele e ele se ilumina e ele fala, ele pergunta, quem é o mestre? Ele fala, eu sou o mestre. Interessante. Então essa é a ênfase, é uma ênfase bem interessante colocada no filme. Tem umas partes também jocosas, né? Um filme interessante. O budismo, ele tem essa questão do despertar, ele tem essa questão do ser iluminado, né? E é diferente do cristianismo. No cristianismo, essas coisas vêm de Deus. E no budismo, isso vem da própria pessoa mesmo, entendeu? O despertar está no homem e na exigência da prática da piedade, no caso aqui do Mahayana e do tibetano. Neste tipo de budismo, uma grande quantidade de seres espiritualizados, assemelhados a deuses, né? Que no budismo original não existe, né? Mas agora, aqui, os bodhisattvas contemporâneos, com destaque para Maitreya sempre, né? De fato, a religião no Tibete, ele apresenta uma contraposição à doutrina tradicional de Buda Gautama. Se firmou dessa forma, né? Talvez tenha acontecido por causa da tendência cultural do próprio tibetano, né? O que me parece que seja isso, porque culturalmente o Tibete tem os valores mágicos, né? Tem o valor do xamanismo, né?
Antes da chegada do budismo, o xamanismo já existia no Tibete. Então, no budismo tibetano, é muito utilizada a prática das visualizações, que é uma influência clara do aspecto mágico dessa matriz cultural, né? E eles utilizam muito as mandalas para a meditação e nomeiam lamas, né? Os lamas, ou lamas, você pode escolher a pronúncia, são mestres espirituais reverenciados. O que é um lama? Que tem alguém que alcançou um destaque de liderança e tem uma sucessão pela crença da reencarnação. Então, as ordens monásticas são utilizadas e existe essa crença, né, do karma, na reencarnação, para a sucessão do lama. E para isso usam rituais bem complexos, fazem leituras de textos litúrgicos, né? É bem comum, quando a gente está olhando os budistas tibetanos, né, eles fazem essas leituras litúrgicas, que eles chamam de sadhamas, e usam instrumentos musicais, né? Há uma tradição artística também nas pinturas, nas esculturas. É bem interessante. E uma das práticas do budismo tibetano é o chamado Shinê. Outros dizem shamatha. Shinê ou shamatha, que é a meditação de tranquilidade, né? Consiste na pessoa se sentar e repousar a consciência na respiração, ou numa flor, ou na contemplação de uma estátua, de um ídolo, né? No caso do Buda, né? Ou no outro objeto externo que é escolhido pela pessoa, e aquela calma ajudará a ver o fluxo dos pensamentos e emoções indo e vindo, né? Então, a ideia da prática é ensinar que a mente que ela está em fluxo. A mente está em fluxo. A mente é maleável. O pensar é mutável. A mente não deve ser perturbada por alguma coisa, nem esvaziada de pensamentos e emoções, né? Existe uma linha mística que diz do esvaziamento total, né? Mas o budismo ele não trabalha muito a questão do esvaziamento total, né? É uma adaptação, na verdade, dos vislumbres de sua natureza e dos fenômenos. É como se a mente estivesse sendo preparada para um insight, mas não o insight da razão. É um insight espiritualizado, né? E é isso que eles se preparam, se preparando, respirando, se controlando, se concentrando, com o objetivo de se preparar para esse insight. Compreende? Então, o budismo tibetano é uma vertente mahayana e é chamado Vajrayana, que significa um veículo, alguns chamam de veículo do diamante, né? A maior expressão mundial é o Dalai Lama, né? O Dalai Lama é o líder atual. Você pode escolher, né? Alguns falam lama e outros falam lama. É muito complexo. Mais fácil a lama para nós que somos ocidentais, né? Dalai Lama é o líder atual. É uma figura simpática, sorridente, muito comunicativa, e ele se ocupa na divulgação do budismo tibetano pelo mundo e de tornar o budismo atrativo aos ocidentais. Ele realmente realiza bastante isso, com bastante empenho. Os devotos desse tipo de budismo acreditam que Dalai Lama seja a reencarnação de um Buda. Mas não é a reencarnação do Siddhartha Gautama, que no Ocidente só se conhece o Siddhartha Gautama, né? Mas eles acreditam que ele é a reencarnação de um Buda, que eles chamam de Avalokiteshvara, né? E tem o título de o Buda da Compaixão. Na crendice popular tibetana, Dalai Lama, que na verdade ele se chama Lamo Tongdup,
é o nome de nascimento dele, né? Liam Tondup. Ele seria a 13ª reencarnação desse personagem místico. 13ª ou 14ª? Estou bem certo, não. Acho que 10, foi 13 antes dele, eu acho que ele é 14ª. Mas é um detalhe. O Dalai Lama, ele se exilou desde 1959 na cidade de Dharamsala, fica na Índia, né, com refugiados tibetanos, quando a China invadiu o Tibete. E é de lá que ele se dirige ao mundo budista tibetano. Ele dirige lá também um mosteiro, né? E todo o interesse do Tibete religioso está ali, né? E um pouco também do Tibete nacional, mas agora tem uma situação complexa, né? Porque desde 1959 a China invadiu, então isso é muito, muito complexo. Essa cidade se tornou um importante centro de estudo do budismo e muitos estrangeiros visitam anualmente a cidade, estudam ali e são hospedados ali. Os discursos de Dalai Lama são normalmente transformados em livros e já existem mais de 200 livros, então, porque tem 200 desses discursos grandes, né? E desses 200, cerca de 20 estão traduzidos para o português, né? É fácil de encontrar, inclusive, em e-book. O budismo tibetano, ele tem em comum com o Mahayana, que é da onde ele é derivado, a ênfase nas 4 qualidades incomensuráveis, que é uma proposta ética, né? Quais são as 4 qualidades imensuráveis? Amor, compaixão, alegria e equanimidade, né? Que eu normalmente, quando eu estou ensinando para ocidentais, eu costumo falar equidade. Mas aqui no meu contexto oriental, quando estamos falando sobre isso, é equanimidade, né? Também a doutrina das 6 perfeições são enfatizadas com a generosidade, ética, paciência, energia, concentração e sabedoria, como nós já dissemos. O budismo tibetano, ele diz que há 8 fatos transitórios da vida. Às vezes são chamados de os 8 dharmas mundanos, né? Que vêm em pares, né? Querer ganhar, não querer perder, querer ser reconhecido e não querer ser ignorado e querer ser elogiado. Eu vou voltar que eu me perdi aqui. São os 4 dharmas, né? Mundanos. Querer ganhar, não querer perder, querer ser reconhecido e não querer ser ignorado, né? Querer ser elogiado está em par com não querer ser criticado. Querer prazer está em par com não querer dor, né? Também pode ser reduzido isso, né? Alguns reduzem bem assim, alguns mestres falam, né? Ganhos e perdas, elogios ou críticas, né? Ouvir coisas boas ou ouvir más notícias e coisas que estão indo bem ou coisas que estão indo mal. E assim, esses 4 pares são propostos, né? Bem, cheguei ao final aqui desse budismo tibetano, mas vamos continuar ainda falando de alguma vertente, né? Por quê? Porque a gente vai falar sobre o tântrico ainda e o zen budismo. E o tântrico, ele é um desdobramento. O budismo tibetano é tântrico, né? Mas existem uma ênfase de tantrismo, por isso que eu estou destacando assim para nós aqui, ok? Bem, eu sou Valdeir Contaifer e continuo com você nesse diálogo sobre religiões mundiais.